Mas eu quero hoje compartilhar com vocês algo que eu tenho provado na minha vida em relação a ser abençoado, a provar a bênção do Senhor nas mais diversas áreas possíveis e imagináveis, desde que eu não atrapalhe. E se tem uma coisa que eu tenho provado na minha vida é que a obediência àquilo que Deus estabeleceu é o caminho da bênção. E eu quero compartilhar um texto com vocês. Se você não trouxe a tua Bíblia, você vai poder acompanhar no telão com a gente, que está lá em Deuteronômio, Antigo Testamento. Às vezes a gente não prega algumas palavras aqui, né, por causa do peso que elas trazem, mas Deus tem ministrado muito ao meu coração em relação à obediência, à santidade, e eu creio que é para compartilhar com vocês. Amém? Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 a 28, e a palavra de Deus diz assim: prestem atenção. Começa assim, gente: hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Deuteronômio 11, 26, 28. Você pode abaixar sua cabeça? Deus amado, obrigado, Pai, pela porção da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que gera transformação, que alinha a nossa vida ao Teu propósito, Deus. E eu peço, nesse momento, que a partir de agora a única voz que fale e cale seja a do Senhor, Pai, que a gente possa ter os nossos pensamentos, sentimentos, todos voltados àquilo que o Senhor tem para ministrar em nossas vidas, Pai. E enquanto a mim, de maneira pessoal, peço que em nada atrapalhe aquilo que o Senhor tem para falar para a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Quem sabe quem escreveu Deuteronômio aqui? Arrisca. Quem? Moisés. Segunda pergunta aqui, para ganhar um chá quente na saída do culto. O que significa Deuteronômio? Não é o nome de alguém. Segunda lei. Deuteronomos, segunda lei. Dividido em 3 livros, 3 subdivisões. O livro de Deuteronômio, ele, do capítulo 1 ao 11, ele fala da aliança com Deus. Do capítulo 12 ao 30, ele fala dos requisitos para manter essa aliança com Deus. E do 31 ao 34, fala da sucessão da aliança e a bênção final. E eu quero começar o nosso bate-papo aqui trazendo o primeiro ponto, que é muito sério, e a palavra nos mostra que Deus nos exorta, que Deus chama a nossa atenção, busca a nossa atenção para a gente levar a sério aquilo que está sendo apresentado, aquilo que está sendo dito. E a palavra de Deus exatamente diz assim: prestem atenção. Você está prestando atenção? Amém? Deus usa Moisés para alertar o povo em como proceder, como não proceder, o que aconteceria se procedessem do jeito certo e o que aconteceria se procedessem do jeito errado. Ou seja, estava tudo muito às claras, como deveria ser feito, o que deveria ser feito. Então só não faz quem não quer. E esta orientação, uma vez que a gente entende que a palavra de Deus é atemporal, ela é aplicável na minha vida e na tua, correto? Então a Bíblia continua nos orientando sobre o que fazer, o que não fazer, o que vai acontecer se fizermos a coisa certa e o que vai acontecer se fizermos a coisa errada. Sabe o que isso quer dizer? Que a responsabilidade é minha e tua. A bola já foi passada. Agora a responsabilidade é minha e tua sobre fazer o que é certo ou o que é errado, segundo aquilo que Deus estabeleceu. Porque a verdade está exposta a cada um de nós. E todos nós temos acesso a ela. Ou seja, aqui, principalmente depois de hoje, ninguém vai poder dizer que eu não sabia que era isso que Deus queria de mim. Certo? Ou eu não sabia que era para viver desse jeito. Ou eu não sabia que a Bíblia falava disso. Ou eu não sabia que Deus agia assim. Isso nos enche de responsabilidade, mas Deus é tão bom
que desde o começo do Antigo Testamento ele já nos dá o caminho das pedras. Ele já trilha o caminho e fala, vai por aqui que vai dar boa. Agora, se você quiser ir pelo outro, eu não vou violentar a tua vontade, eu vou permitir. A palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela nos mostra inúmeras passagens onde Deus nos exorta a prestarmos atenção no que Ele está nos falando, assim como nesse texto. Lá em Provérbios 4, 20 e 22 diz assim, meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Mais uma orientação, escute o que eu lhe digo, retenha, guarde, faça disso uma prática na tua vida. E aí o negócio vai fluir, e aí as coisas vão acontecer de uma maneira diferente. Eu não sei se você sabia, mas por 14 vezes nos evangelhos a gente encontra a seguinte expressão, aquele que tem ouvidos, mais uma vez, aquele que tem ouvidos, pergunta para quem está do teu lado, você está ouvindo a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Ou os muitos ruídos do nosso cotidiano têm nos atrapalhado de ouvir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida? Lá no livro da Revelação, o Apocalipse, mostra mais 8 vezes a expressão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja é prédio? Sim ou não? Não. Igreja somos nós, corpo de Cristo, cada um do seu jeitinho. Então, se a gente trouxesse para o nosso cotidiano, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz ao João, ao Marcelo, e por aí vai. É isso que a palavra está nos remetendo hoje, correto? E é interessante, porque quando a gente pega esses textos aqui, quem é que já teve filho pequeno ou está nessa fase ainda? Legal. Quantas vezes já teve que experimentar aquele negócio do não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada, não põe, e o pecadorzinho vai lá e pá, né? Dei choque, choro, aquela coisa, é o que Deus está falando para a gente aqui. Cabeçudo, não põe o dedo na tomada. Cabeçuda, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo, eu estou te falando, vai por aqui, não vai por ali, não põe o dedo na tomada, e o que a gente faz? Esse é o nosso Pai, que age, que mostra para que a gente não sofra, não porque Ele quer nos punir por decisões. E para pensar comigo, por que seria tão importante que prestássemos atenção, que ouvíssemos o que Deus tem a nos dizer? Alguém quer falar? Uma sugestão bíblica, por favor. Por que é tão importante a gente guardar isso, falar aquilo reter aquilo que Deus nos apresenta? Alguém gostaria de arriscar uma tentativa? Para não pecar? Pode ser? Estão comigo? A palavra de Deus diz assim, guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. A palavra também diz que pode aumentar a nossa fé, correto? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então é por isso que eu preciso prestar atenção naquilo que Deus está me falando, aquilo que Deus está me transmitindo, porque tem um ensinamento em tudo aquilo que a Bíblia nos apresenta. Para termos paz, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Quando eu ouço, quando eu retenho, quando eu aplico a palavra de Deus, eu tenho paz. E salvação. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Por isso é importante que a gente possa ter essa dinâmica de conversar com Deus, ouvindo o que Ele tem para nos dizer, através da oração, através da pregação, através da leitura da palavra. Senão não seria tão importante que Deus, a ponto de Deus nos exortar. Presta atenção, ouça, guarde, retenha. Segundo ponto, meus queridos, hoje, não amanhã, não ontem, é o dia de fazer escolhas. O texto repete 3 vezes essa afirmação. Eu vou ler mais uma vez.
Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno. Então, gente, cada dia é um novo dia vivido. E a cada dia nós temos a possibilidade de fazer escolhas, sejam elas para a bênção ou para a maldição. Todos os dias. Então, aquilo que você escolheu no passado já não se aplica mais hoje, ou se aplicou até hoje, mas o amanhã você está construindo agora. E é hoje que você está fazendo as escolhas que vão impactar o teu futuro. No teu casamento, no teu trabalho, na criação dos filhos, na tua saúde. É hoje. Não é aquilo do passado e nem aquilo que vai acontecer, porque muitas vezes esse dia no futuro nunca chega. A gente precisa entender que diariamente haverão dois caminhos à nossa frente. Diariamente a gente vai ter a possibilidade de fazer escolhas. E o que nós somos é fruto das nossas escolhas. Sejam elas boas ou ruins. O que estamos vivendo hoje é resultado daquilo que aconteceu no passado. Houve um tempo de plantio para que houvesse a colheita. E agora nós estamos plantando para o futuro. Correto? Tá certo? Tá bom. Portanto, é muito importante a gente sempre lembrar que em cada momento a gente tem a oportunidade de fazer a escolha correta. Cada momento, cada dia novo, Deus nos dá a oportunidade de reescrever a nossa história ao lado do Senhor. Cada dia Ele nos dá a possibilidade de reconstruir, redefinir alvos, projetos, objetivos, consequentemente, conquistas. Hoje, não amanhã, agora, na presença do Senhor. Lá em Deuteronômio 30, 19, diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte. A palavra de Deus diz isso, hoje, nesse momento, coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que você e os seus filhos vivam. Olha só, quem que vai escolher? Deus ou você? Não entendi. Nós diariamente fazemos escolhas. Diariamente. Hoje, não amanhã, é o dia de buscar o Senhor. Hoje é o dia de acertar as contas, talvez com algumas pessoas. Perdoar, pedir perdão, resolver algo que ficou mal encaixado, porque isso é plantio para que haja colheita no futuro. Hoje é o dia de definir quem nós somos em Cristo. Amém? Sabe por quê? Porque inevitavelmente nós provaremos das nossas escolhas. Inevitavelmente. Se o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Se o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. A gente vai colher. É algo que a gente sempre diz, né? O boleto sempre vem. Seja ele bom, seja ele ruim. Mas ele vem. E a palavra de Deus diz assim, ó: todas estas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão. Olha que interessante. Elas virão e nos acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Tem um condicionante aqui. Esse ser faz toda a diferença. Então, consequentemente, se eu não obedecer, talvez eu abra mão de provar algumas coisas do Senhor. Ele é ruim por isso? Não. Ele me mostrou o caminho. Ele só respeitou a minha decisão. Ele não violentou a minha vontade. E o texto continua: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Olha que interessante.
É uma promessa do Senhor condicionada à obediência. Se fosse o Edu falando, se fosse a Esther falando, se podia até falar, pô, não é bem assim, mas é a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus diz que você vai colher sendo obediente, gente, se prepara. Se prepara. Porque a palavra nos dá essa garantia. Talvez a colheita não venha aonde você quer, do jeito que você quer, mas ela vem. Existem promessas de provisão e de recompensa no nosso cotidiano, nesses versículos que nós vimos aqui. Sabe por quê? O texto diz, na cidade e no campo. O que está querendo dizer com isso? Vocês serão abençoados na cidade e no campo. Alguém arrisca? Onde você estiver estabelecido. Aonde você estiver alocado, você vai provar a bênção do Senhor. Diz o texto que os filhos serão abençoados. O que isso quer dizer? Tua família, tua parentela, vai provar da bênção do Senhor graças à sua obediência, influenciando a cada um deles. As colheitas serão abençoadas. Para pensar naquela sociedade rural, o que significava uma colheita abençoada? Provisão, abundância, fartura. Tudo isso está atrelado à questão da obediência. Todas as áreas da nossa vida, e o texto termina falando assim, vocês serão abençoados em tudo. Uau! Não vai ter área que não vai ser tocada graças à sua obediência ao Senhor. Não vai ter área que não vai ser atingida por causa das decisões que você está tomando ao lado de Deus. Isso é muito sério. Não porque simplesmente eu quero algo em troca do Senhor, mas é porque quando eu sou obediente a Ele, é porque eu sei quem Ele é na minha vida. E aí ser obediente a Ele não é um peso, não é um fardo. Não faço com legalismo. Não faço porque alguém me mandou fazer. Eu faço porque eu o reconheço como soberano na minha vida e por isso eu o faço. Agora, eu não posso me relacionar com Deus achando que a minha obediência irá persuadi-lo. Eu não posso achar que porque eu tenho sido obediente, Deus simplesmente vai se inclinar às minhas vontades. Igual criança birrenta em supermercado. Alguém já viu isso? Mas eu quero. Não é assim que funciona com Deus, gente. Você pode até espernear, fazer bico, até chorar. Mas não é assim que funciona. Porque seria uma espécie de troca, e eu não sou obediente para alcançar algo de Deus, mas eu sou obediente porque Ele me alcançou. Porque em algum momento aquela distância que existia entre nós foi rompida, e por graça e misericórdia, hoje eu posso chamá-lo de Pai. É isso que me move a ser obediente, não é um conjunto de regrinhas. Faça isso, não faça aquilo, pode isso, não pode aquilo. Por poder chamá-lo de Pai, e saber que Ele se envolve em cada área da minha vida, apesar de mim, através, mesmo passando por momentos de inquietação, Ele mesmo assim se faz presente. Como não obedecer? Como não obedecer? Eu ouvi semana passada, começo da semana, algo assim que me deixou um pouco inquieto, sabe? Uma pessoa está passando por uma crise no casamento, e daí ele falou, pô Edu, eu preciso restaurar o meu casamento. Eu falei, glória a Deus, isso aí, persevera, luta, ora, estou aí para te ajudar, porque senão eu sei que eu não vou ser abençoado. Eu falei, ué, como assim? Não, porque eu sei que se eu não lutar pelo meu casamento, até minhas finanças podem ir por água abaixo. Eu falei, rapaz, que Bíblia está lendo? Né? Na minha não tem isso. Não é assim que Deus age. E
Eu falei para ele, mano, você não tem que restaurar o teu casamento, porque senão Deus vai pesar a mão em você. Você tem que restaurar o teu casamento, porque Deus estabeleceu isso na palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara para os maridos, né? Ame as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, a ponto de morrer por ela. Se Jesus falou, se está na palavra, meu irmão, você pode até discordar, mas o problema é teu. Está ali. E para pensar, o que ele estava fazendo? Tentando persuadir Deus, ó Senhor, eu vou restaurar, eu nem estou tão afim assim. Nem essa Brastemp toda, a varoa, né? Mas, porque eu preciso da sua bênção, né? Eu vou fazer esse esforço pelo Senhor, né? É praticamente isso. Vou lhe ajudar nesse processo. Para pensar. A gente dá risada, mas tem muita gente vivendo assim. Achando que assim vai conseguir dar uma propina para Deus. Ó, Senhor, o negócio é o seguinte, que Deus é esse, gente? Que Deus é esse? Pode ser qualquer Deus, menos o da Bíblia. Não, Senhor, o negócio é o seguinte aí, ó, eu vou até ser dizimista agora. Mas, abre aquela porta para mim lá. Senhor, você é até fiel agora. Olha, que esforçado que eu sou. Eu acho que eu mereço uma promoção celestial. Tem gente que está agindo assim, gente. Mas nosso Deus não trata desse jeito. Para pensar que o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo e de todos, aquele que sustenta o mundo com as suas mãos, vai se inclinar com esse tipo de proposta? E é por isso que quem vive assim fica sem a resposta e sem Deus. Por tentar barganhar com aquele que é incorruptível. Amém? A gente precisa entender que obediência é sobre relacionamento e não sobre adestramento. Eu, quando era mais jovem, já faz tempo isso, quando você não tem dinheiro, você começa a inventar moda, né, para tentar fazer girar um cascalho, né? Eu não tinha muito recurso, a ferpa era bem curta, também não tinha muito conhecimento de bulhufas nenhuma. Daí eu falando com um amigo meu, eu falei, o negócio é o seguinte, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos adestrar cachorro. Ele falou, você sabe? Eu falei, eu não. Mas se o dono do cachorro também não souber, não tem problema, né? O que a gente precisa ter? Gente, não tinha essa variedade de vídeo, tem no YouTube que se aprende quanto é coisa. E a gente persuadiu um cara que era da polícia militar a ensinar a gente, ele trabalhava no canil, e ensinar o básico, né? A gente saiu se apresentando, né, como adestradores de cachorro. O primeiro cachorro que a gente pegou era um fila. Pensa na besteira. E assim, o que acontece, né? E tem gente, só que a gente pega a manha do bicho, né? Então você tenta lá, né? Dá a pata, dá a pata, dá a pata. Ele só que imóvel, né? Você dá a pata, né? Daí assim, quando a gente é meio tongo, né? A gente fala assim, não, essa. Como se o cachorro fosse entender qual pato você queria que ele desse, né? Daí você começa a fazer o quê? Você pega a pata dele, né? 1, 2, 3 vezes. Na hora que ele menciona levantar de volta, você já faz um carinho, você dá um pouco de ração, você faz alguma coisa, você fez o quê? Você condicionou ele a te obedecer. Certo? E tem gente que acha que Deus faz assim com a gente. Deus não está adestrando. Deus está ensinando. Deus está mostrando. E a gente pensa, porque assim, não, mas eu vou levantar a pata agora, daí Deus vai me dar o que eu quero. Não, mas eu vou fazer tal coisa e aí, né, eu vou ganhar o biscoitinho, eu vou ganhar o afago. Gente, não é assim. O que nós temos com Deus é relacionamento. É falar crendo que Ele nos ouve e, se eu estiver sensível à sua voz, poder guardar algumas coisas. Para que a minha vida seja transformada. E assim, não preciso nem falar, né? Durou 2 meses aquilo, o dono do cachorro ficou bravo com a gente machucou o cachorro ainda, o cachorro emagreceu, ele já não fazia muita coisa, começou a fazer menos ainda, e só coisa ruim, né? Fiasqueira. Mas faz parte, a gente aprendeu. E o ponto mais importante, gente, já caminhando aqui para o nosso final. O que nos leva à obediência? O que te leva a ser obediente?
Pergunta para a pessoa do lado aí, o que te leva a ser obediente? Porque tem que ter alguma motivação. Tem que ter alguma motivação, tem que ter algo que te impulsione a fazer isso. E o que nós temos que ter muito claro é que Deus estabeleceu princípios e Ele não vai mudar, porque eu ou você concordamos ou não. Se nós nos sentimos abençoados ou não, isso quem decide sou eu e você, não é Deus. Porque Ele trabalha com princípios. E por mais que Ele nos ame, Ele nos amou a ponto de dar o seu Filho para morrer na cruz por cada um de nós, se escolhermos o caminho do distanciamento do Senhor, meu querido, se prepare. Por mais que Ele nos ame, com uma intensidade que a gente jamais vai entender, que a gente jamais vai compreender, se nós fizermos as escolhas erradas, as consequências virão, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Justiça. Porque não seria justo da parte de Deus dar tudo de bom e do melhor para aquele que não se esforça em viver um relacionamento com Ele. Faria sentido? Cadê a justiça? E é isso que a gente tem que trazer no coração. E se perguntar, como é que eu tenho vivido o meu relacionamento com Deus? Alguém que oferece algumas coisas, tentando barganhar com Ele, tentando mudar a sua maneira de me enxergar. Gente, se tem alguém que nos conhece é o Senhor. Melhor que nós mesmos, diga-se de passagem. Então não tem qualquer proposta que a gente faça a Ele, que Ele não saiba se ela realmente nasceu no nosso coração ou não. E é isso que a gente tem que entender. O texto diz que teremos maldição se andarmos na desobediência e nos afastarmos do caminho do Senhor para seguir outros deuses. E o que são esses outros deuses? Facilmente a gente é levado a imaginar essa questão da idolatria, imagem, não sei o quê. E, gente, vai muito além disso. Vai muito além. A gente precisa identificar o que nos afasta do Senhor, porque essa é a nossa idolatria. Esse provavelmente se tornou um ídolo que tem nos escravizado. E muitas vezes, algo que tem nos afastado do Senhor é querer ser bem-sucedido fazendo tudo do meu jeito. Daí não é uma idolatria, é uma umbigolatria. Onde o meu umbigo é o meu Deus e eu sigo somente Ele. E daí, na hora que o negócio der errado, eu falo, Deus, onde o Senhor estava? Do teu lado, cabeção. Te mostrando através da palavra. Vai por aqui, vai por ali. E é sério, gente, porque muitas dessas nossas escolhas afetam pessoas que a gente ama. Deixam marcas, deixam traumas. Mas como diz a palavra, hoje é o dia de resolver isso. Hoje é o dia de se encontrar com o Senhor e de tomar a decisão correta ao lado dEle. Nós não somos obedientes, nós não somos dizimistas, né? Acho que é o melhor exemplo, porque eu quero enriquecer. Mas é porque eu entendi que tudo é do Senhor. Ele é o dono da prata e do ouro. Se a palavra dele estabeleceu uma regra, eu obedeço. Ou ele não é meu Senhor. Eu não vou honrar os meus pais, eu não vou amar a minha esposa, eu não vou ser submisso ao meu marido, eu não vou me esforçar para não irritar os meus filhos, eu não vou fazer tudo aquilo que a palavra de Deus estabelece como uma regra em troca de algo. Eu vou dar o meu melhor nestas áreas, porque esta é a vontade de Deus e ela é boa, perfeita e agradável, mesmo que muitas vezes eu não entenda. Esse é o negócio. Ser obediente, gente. Se você guardar isso no teu coração, eu ganhei a noite.
Ser obediente não é uma regulação de comportamento. Ser obediente não é uma regulação de comportamento, e sim uma demonstração de quem eu sou em Deus e de como eu me relaciono com o Pai Celeste e com Sua palavra. Está entendendo? Conseguiu captar? Ser obediente não é uma regulação de comportamento. Ser obediente não é, Deus mandou, eu faço. O pastor falou, por isso tem que fazer. Não, está na família esse hábito. Não é uma regulação comportamental, e sim uma demonstração de quem eu sou. Eu sou filho. Cristo habita em mim. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu fui comprado por um alto preço. Eu tenho a salvação em Cristo Jesus, eu tenho o privilégio da vida eterna. Como é que eu não vou ser obediente? Como é que eu vou questionar o que Deus estabeleceu, podendo viver com essa riqueza, de que mesmo que eu morra hoje, indo embora, eu não morro mais? De que Ele me deu muito mais do que eu preciso e muito mais do que eu mereço. Como é que eu não vou viver a obediência a um Deus que me proporciona, apesar de mim, tudo isso? Feche teus olhos, por favor. Diante disso que foi conversado nessa noite, eu queria que você refletisse. Queria que você falasse com Deus. Será que eu tenho levado a sério aquilo que eu conheço da palavra do Senhor, ou eu tenho negligenciado aquilo que Deus tem para mim? Tenho aguardado aquele dia que talvez nunca chegue e tenho adiado decisões importantes ao lado do Senhor. Quais são as escolhas que você precisa fazer hoje? Quais são as escolhas que você precisa fazer agora? Que você sabe que são a vontade do Senhor para a tua vida, que você sabe que é o melhor que você pode fazer. Quais são as escolhas que nessa noite você vai tomar, as decisões que você vai tomar, crendo que isso é um plantio para o teu relacionamento com o Senhor para amanhã. E que por mais que você não esteja vendo flores, agora no tempo devido vai florescer. Talvez você esteja questionando o Senhor por coisas que você tem provado na tua vida nesse momento, sem reconhecer que elas são resultado de escolhas do passado, e talvez essa noite você tenha que pedir perdão a Deus por essas escolhas. Talvez o Espírito Santo esteja revelando pessoas que talvez você tenha que pedir perdão, para poder desatar esse nó que tem te atrapalhado de crescer, de perseverar. O que precisa mudar hoje para que a gente venha a perceber as bênçãos do Senhor em nossa vida? Não receber as bênçãos, mas perceber as bênçãos do Senhor. Existe alguma área que ainda temos sido desobedientes, negligentes, seletivos na hora de entregar ao Senhor ou não? Creio que o Senhor está falando contigo. Eu quero fazer uma oração para que talvez você ainda não tenha feito, e que é sinal de obediência, de disciplina. Talvez você nunca tenha reconhecido o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, e tem vivido em rebeldia. Talvez o Espírito Santo já tenha até te envolvido numa atmosfera dessa tomada de decisão, mas por alguma razão você preferiu ficar em silêncio, ficar distante. Eu creio que essa é a noite, hoje é o dia de fazer essa escolha, de tomar essa decisão. Deus amado, eu reconheço nessa noite que eu preciso do Senhor. Pai, eu reconheço que muito do que eu tenho provado hoje na minha vida foi por causa de decisões equivocadas, Pai, do meu passado, onde eu preferi deixar o Senhor distante de tudo.
Pai, mas nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor, reconhecendo que sem Ti eu não sou nada, Deus. E eu quero, Pai, viver o extraordinário do Senhor, Pai, independente da circunstância, Pai. Nessa noite, no meu coração eu aceito como meu Senhor e Salvador, e me comprometo a caminhar do Teu lado, me enchendo daquilo que o Senhor tem para mim, na convicção de que esse é o desejo do Senhor para a minha vida. De olhos fechados ainda, se você fez essa oração, se nessa noite você está entregando a sua vida ao Senhor, levanta uma das suas mãos, por favor. Se nessa noite você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, reconhecendo que você precisa do mover extraordinário dEle, quero te convidar, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Nós queremos orar com você. Dá esse passo de fé, esse passo de entrega. Você que levantou as mãos, você está num lugar seguro, você está na casa do Pai. Você que está tomando essa decisão nessa noite de entregar a sua vida ao Senhor, sai do seu lugar e vem aqui, nós queremos orar com você. É uma decisão que vai influenciar a tua vida. Eu quero pedir para quem puder estar vindo aqui orar com esses irmãos, por gentileza. A decisão mais importante que a gente pode tomar na nossa vida é essa de entregar tudo aquilo que somos e temos ao Senhor. Sinal de obediência, sinal de retidão. Se Deus está falando contigo, sai do teu lugar, vem aqui, nós queremos orar. Essa é a noite, não é amanhã, não é semana que vem. Se Deus falou contigo, se você está reconhecendo que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida, vem aqui, nós queremos orar com você. Deus amado, Pai, nós te damos graça e te louvamos, Deus, pela possibilidade, Pai, de sentirmos o toque do Teu Espírito nessa noite, Deus. Pai, eu te louvo, Pai, te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Pai, por esses queridos, Pai, que saíram dos seus lugares e vieram aqui na frente, reconhecendo publicamente, declarando que eles pertencem ao Senhor, que o Senhor é o Deus da vida deles, Pai. Eu peço em nome de Jesus que eles venham provar o extraordinário do Senhor, Pai, em seus casamentos, no seu trabalho, na saúde, Pai, em cada área da vida deles, Pai, que eles possam realmente se sair daqui hoje revigorados, Pai, pela Tua presença, Deus. Pai, em nome de Jesus eu peço ao Senhor que todos aqueles, Pai, que têm vivido em desobediência, Pai, por procrastinação, Deus, ou por ignorância, cheios da Tua presença, tomem decisões ao Teu lado nessa noite, e que vivendo em obediência àquilo que o Senhor estabeleceu, possam reconhecer a Tua presença em suas vidas, Deus. Que cada um deles possa provar da Tua vontade, Pai. Que cada um deles possa todos os dias, Pai, ter algo novo vindo do trono da graça do Senhor, inundando seus corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai, o que nós queremos é Te obedecer, Pai, entregando tudo aquilo que somos e temos ao Senhor, sem qualquer tipo de ressalva, qualquer tipo de reserva, Pai, sem máscaras. Pai, eu peço em nome de Jesus, que a gente possa comprovar, Pai, da Tua vontade nos nossos lares. Pai, eu peço por cada pessoa que talvez não tenha vindo aqui na frente, mas que nesse momento sente seu coração queimar, e que deseja, Pai, mais do Senhor, que eles possam sentir superabundar a Tua presença em suas vidas, Deus, e que algo novo comece nessa noite, para a honra e glória do Senhor, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.